Toda marca começa por um motivo, e é isso que a gente busca entender aqui. As histórias por trás das marcas, das pessoas e das decisões que fazem alguém se tornar uma referência. E hoje, no Pode Virar Referência, eu recebo uma das mulheres mais potentes que eu conheço, a Maísa Dores. Ela é autora, estrategista em storytelling, especialista em neurocomunicação e fundadora da comunidade Protagonistas que está sendo lançada esse ano de 2025. Ela já esteve nos bastidores das maiores empresas do Brasil, como a Globo, a Companhia das Letras, e hoje ela mora no Canadá, onde ajuda empreendedoras do mundo todo a transformarem suas histórias em autoridade real. A Maísa não só ensina a falar, ela ensina a se ouvir. E nesse episódio, a gente vai descobrir como comunicar com coragem pode virar o seu maior ativo de marca. Maísa, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui no podcast. Muito obrigada, Júlia. Nossa, eu fiquei animadíssima com essa introdução, especialmente, né, quando você diz que o meu trabalho colabora para que a pessoa saiba de fato se ouvir, porque é muito, muito, muito sobre isso. Se eu não realmente tenho a compreensão da jornada que eu trago, da história que eu tenho possibilidade de contar, e ainda mais importante, se eu não escolho a melhor versão da minha história, e isso vem realmente a partir de um alto amor, da autorresponsabilidade, de entender essa jornada. Dificilmente eu vou exercer uma comunicação de impacto com as pessoas que eu quero de fato atingir, né? Uhum. E você sempre trabalhou na comunicação, né, Má? Você tem dos dilemas que você trabalha é que ninguém se importa até você contar a sua história, né? E teve algum momento em que você percebeu que ficar calada estava te custando mais caro do que contar para as pessoas? Como foi, essa sensação para você? Com certeza, Júlia. Acho que principalmente no mundo corporativo, né, onde eu estive por muitos anos, tenho uma carreira longa como executiva, é um lugar muito especial. Eu acho que a gente não precisa generalizar e pegar também essa fala de atacar, né, o mercado corporativo. Não é isso que eu quero fazer. O que eu quero é fazer um contraponto de que no movimento do corporativo, onde você está colaborando para construir o sonho de alguém, né, uma marca, um produto, um serviço, está colaborando com o teu profissional para construir isso, ao mesmo tempo você está ganhando no processo de desenvolvimento que você está e é um desenvolvimento muito, muito sério e rápido, porque como você trabalha sob pressão, você acaba descobrindo, né, quais são os seus maiores anjos e demônios dentro de si. E nessa estrutura, que é de muito desenvolvimento, eu acredito que os movimentos que me fizeram calar, eles foram muito significativos para mim, né? Eles conversaram muito forte comigo, até que ponto eu realmente iria ali me encolher para caber. Porque no processo de corporativo, como eu disse, que é muito interessante para o desenvolvimento profissional, sem dúvida, há também uma outra questão que é você se ajustar dentro de um ambiente. E esse ajuste prevê você adequar a sua fala, o movimento que você vai fazer e o que você não vai fazer, de modo que muitas vezes você vai ter que sair do seu autêntico. E eu acho que esse foi o meu maior caso, né? Com essa questão de fato, assumir a minha voz para o mundo. É ter entendido que, por mais que eu tenha me desenvolvido muito profissionalmente, teve um momento e esse momento finalizou. Como muitas pessoas, acontece com muita gente, né? De você ter um tempo no mercado de trabalho, no mundo corporativo, e depois você descobrir que o teu movimento é outro, que a sua voz precisa sair. É verdade. Você
trabalhou por muito tempo ali no mundo corporativo, né? Então, você soube administrar isso tudo muito bem. E quando você estava lá, Má, uma das dúvidas que a gente vê é qual momento que você viu que era o momento certo ou o momento menos arriscado de se dedicar no storytelling. Conta um pouquinho pra gente sobre o programa Storytelling Me, né? Porque as pessoas às vezes não sabem identificar por que que elas devem fazer isso, por que que é tão importante usar a minha história como ferramenta de trabalho, né? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Claro, claro, com o maior prazer. Bom, a vida inteira, nesse movimento de mercado corporativo, a meu trabalho era sobre contar histórias, né? Da marca, do produto, do serviço, da crise, da gestão da crise, do lançamento, enfim, que estava ali em curso. Então, eu sempre contribuí para contar essas histórias por meio da minha entrega, que era a comunicação. Ou eu estava como gerente ou diretora de comunicação corporativa, ou na parte liderando os processos de assessoria de comunicação e imprensa, e à frente de muitos processos que essas áreas acabam abraçando. Em alguns cargos eu assumi a posição de cargo de confiança, exatamente porque a gente tem acesso a informações confidenciais para poder fazer a gestão das histórias que a gente vai contar para o público que aquela empresa, que aquela marca atinge. E entendendo, então, que há muito tempo eu conduzi esses processos com tranquilidade, também levando tranquilidade para o meu cliente interno, né, que é o meu contratante, as áreas que estavam relacionadas. Eu também percebi que eu tinha uma força muito grande em fazer um departamento conversar com o outro, porque é muito comum no ambiente corporativo ter breaks, né, ter algumas quebras de relacionamento e de condução de uma jornada mais eficiente no dia a dia por meio dessa comunicação interna. Então eu vi que eu também sabia fazer as pessoas dialogarem por meio de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e aí foi um caminho um pouco natural me desenvolver na área de entendimento do ser humano, e aí eu fui caminhando para a neurocomunicação, porque eu sempre gostei muito de saber quais são os caminhos neurais, né, que a gente toma, que faz a gente ser bem sucedido ou não tão bem sucedido em algum objetivo que a gente tenha. São escolhas, são recursos internos que temos, que todos trazemos, mas vai depender do autoconhecimento. Então, com essa curiosidade, juntando com aquilo que eu já fazia no meu trabalho e adicionando os elementos de comunicação de impacto, de mais-valia, porque eu sempre estava de olho no mercado internacional e o storytelling veio muito forte nisso. Primeiro, no Brasil chegou muito forte o copywriting, né, que é a escrita persuasiva, que eu também me tornei especialista, mas eu queria mais do que persuasão. Eu queria emoção, eu queria conexão, eu queria construir algo que usasse sim técnicas, mas que acima de tudo não as usassem também, que é o autêntico, que é a emoção autêntica. Por isso que a minha marca acabou sendo esse coração em formato de balão de comunicação, porque esse aspecto, é a capacidade que a gente tem de entregar uma comunicação com emoção, porque é isso que o outro lado quer, é isso que o público que te ouve, ele quer ser impactado emocionalmente, do contrário, ele vai continuar distraído em outras coisas. Então, quando eu vi, voltando à sua pergunta, quando eu vi que eu tinha capacidade de fazer essa gestão, de lidar com pessoas. Eu gostava, sempre gostei de pessoas, gosto de pessoas, unindo com o texto e com a capacidade de ajudá-la a contar uma melhor história de si mesma, eu entendi que era hora de fato, colocar algo à disposição, principalmente dos empresários, das empresárias, que eles jamais acessariam, porque isso é um recurso que você atinge ou acessa quando você está dentro de grandes empresas, ou através de grandes agências de public relations, né, agências de
relações públicas e outras, onde você vai ter alguma entrega nesse sentido. Então, por meio do Storytelling, esse programa, empresários e empresárias podem acessar o melhor, né, do que uma agência de PR vai oferecer, por meio de um contato direto comigo, que, por exemplo, nessa agência eu seria a diretora da conta. Talvez ele iria acessar com menos tempo a minha orientação. E no programa eu faço esse um a um com a pessoa e eu vou desde os primórdios, desde a infância dela, até a gente montar de fato qual é a narrativa que ela traz para o mundo. E o que quer que ela faça hoje, nós vamos descobrir o porquê que ela faz. Porque essa narrativa está o tempo todo contando. É que muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, a pessoa não sabe o porquê que ela faz o que ela faz, do jeito que só ela faz. E, portanto, ela perde a noção de saber quais são os diferenciais únicos que ela traz, quais são as capacidades, a proposta única de valor delas, mensagens-chave, palavras-chave, tudo isso emerge no processo e no programa que eu ofereço, que é o programa Storytelling. E o programa, nossa, destrava muitas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa não entende a história dela para poder contar para as pessoas. Muitas vezes a gente acaba chegando no cliente e ele não sabe dizer o que ele faz, o que ele vende, o que que ele tem de conhecimento, né? Isso dificulta bastante para nós. Mas quando tem um storytelling da pessoa, é muito mais fácil, né? Então, você sempre foi estudada, Má. Quando eu tava morando com a Maísa, gente, eu fiquei um mês na casa dela. Ela me acolheu durante o intercâmbio, para o Canadá. E ela só estudava. Ela falava: Ó, tem uma rotina puxada mesmo, você não liga. E depois de um tempo, eu vi que ela estava estruturando um livro também, estruturando um programa, estruturando até a mentoria protagonistas que ela está lançando, né? Então, é muito estudo para os conhecimentos que está tendo. E eu quero falar um pouquinho disso, Má. Quando você se mudou para o Canadá, com mala, com gato, com duas filhas gêmeas, como que foi essa mudança para você também estudar de novo, né? Você sempre teve uma estudativa, mas você teve que entrar num college, né? E começar tudo de novo, se dedicar para realmente aprofundar nesse assunto de neurociência, não, neurocomunicação, que envolve todo o ser humano. Então, como que foi esse processo para você? Difícil, né? Desafiador, enlouquecedor. Várias vezes eu me arrependi. Eu só não me arrependo agora que passou. Mas eu tive muitas dificuldades para entrar num processo novamente de ensino regular. Eu tive que até dar uma diminuída na carga de trabalho e de atendimento de clientes para eu poder me dedicar. Algumas matérias, né, eram mais desafiadoras para mim, porque exigiam conhecimentos na área de exatas, que não é meu campo de domínio, obviamente eu sou de humanas, então exigiu uma capacidade que eu tive que buscar combinando os fatores, inclusive emocionais. Mas hoje eu digo que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque hoje, entendendo os processos de neurocomunicação, sobretudo de neuroplasticidade, eu entendo que quando a gente se esforça para algo que está fora da nossa área de domínio, né, e portanto fora da nossa zona de conforto, nós vamos descobrir coisas sobre nós que nós nem sabíamos que tínhamos. E a ciência já mostrou para gente que toda atividade relacionada à performance, seja física ou intelectual, quando a gente já está bem cansado, é fato e é comprovado que a gente ainda consegue dar 20 a 30% daquilo que a gente tem capacidade. Quando você está no seu limite, você pode ter certeza que ainda tem 20 ou 30% que você consegue entregar, seja lá na academia, ou seja na sua faculdade, na sua pós-graduação. Quando você acha que está no limite, ainda tem algo que você consegue agregar. E eu encontrei isso.
e foi assim extremamente emocionante encontrar um resultado que eu não sabia que eu tinha condição de trazer e veio. Então, foi desafiador, mas foi um aprendizado maravilhoso. Eu não sei se eu faria de novo, porque dá muito trabalho, mas eu sou de fato uma apaixonada pelo estudo. Eu acho que a gente tem que estar sempre, sempre adquirindo novos conhecimentos, estudando mesmo. Porém, eu acredito, Júlia, num estudo estruturado, porque se a gente fica também com a questão da obesidade intelectual, rolando o feed, né? Eu acho que isso não é viável. Acho que as pessoas estão ficando bastante enlouquecidas, inclusive, pela massa de conteúdo que está disponível, porém, sem uma estruturação, você se perde, e você se perde de você mesma também. Porque você se perde da história que você traz, da história que você estava contando, da jornada que você pode dividir com o mundo, e você olha para a grama do vizinho. Eu acho que basicamente é isso que as redes sociais fazem com a gente, sem falar da questão do medo que está sendo instaurado nas pessoas, né? Porque guerras e situações críticas sempre aconteceram. É que hoje a gente tem mais acesso à informação. E o pior, a informação que não está filtrada. E aí um medo geral se instaura e o sistema vive disso. Então, eu acho que um estudo cabal, um estudo estruturado, ou buscar sempre algo que está se relacionando com aquilo que você quer trazer para o mundo, é até uma forma de proteção, de você realmente consumir aquilo que vai fazer sentido para aquilo que você veio fazer no mundo. Senão, ao invés de você assumir o seu lugar no palco, como protagonista, como eu uso dizer, você fica na plateia, né? E aí você acaba tendo que ser ali joguete de algo ou de alguém. Realmente, hoje as pessoas lutam pela atenção nas redes sociais, né? É, Então, quem tem o melhor gancho, o melhor vídeo, acaba se destacando nas redes sociais, mas muita das vezes quem assiste não está se posicionando, porque acaba se comparando com os outros, acaba não tendo o seu tá. posicionamento, não entende a sua história. Então, é muito importante entender esses pontos, né? E quando você falou sobre a questão de entender a sua história, entender o motivo de você estar construindo a sua marca, dali do Storyteller eu já ouvi relatos que surgem também novos negócios, novos projetos. Então, isso é muito bom. Enquanto você descobre o seu conhecimento, você vai tendo referências de pessoas para te ajudar nisso. E eu queria te perguntar, Má, o que diferencia uma comunicação que realmente vende de uma que conecta, transforma com verdade, né? Construir uma marca com verdade, que poucas pessoas falam. Às vezes a gente está nas redes sociais, está divulgando o nosso negócio, mas não está se conectando e acaba gerando o, a questão toda do cliente ali, o processo do cliente não acaba realmente conectando com ele. Então, pode ser que o cliente seja fiel a você nesse momento, mas depois esqueça de você por você não fazer a diferença na vida dele. Então, o que que diferencia essa comunicação que vende de uma que realmente conecta? Legal, eu achei essa pergunta excepcional, Júlia, porque quando a gente está procurando fazer a venda, e ela é importante, né? É claro, nós estamos no modelo capitalista, a venda tem que acontecer, mas quando a gente está muito focado na venda, a gente se perde um pouco de nós mesmos, porque a gente está procurando convencer alguém de algo. E nessa estrutura do convencimento, a gente se perde da autenticidade, porque parece que a gente está ali numa responsabilidade realmente de trazer a pessoa para aquele raciocínio, enquanto que se eu simplesmente me mostrar baseado naquilo que eu sou e naquilo que eu acredito, vai conectar muito mais a pessoa. E a gente não pode se esquecer que a venda ela está estruturada em uma base que as pessoas esquecem de olhar, que se chama confiança. Você compra algo de alguém, dependendo inclusive do serviço, do trabalho,
em quem você confia. Por isso que estabelecer uma comunicação que traduza seus valores, as coisas que você acredita, que mostre mais quem você é do que você quem você está querendo parecer, às vezes é muito mais interessante num processo de venda, porque isso vai tangibilizar uma credibilidade que é inconsciente até para o teu cliente, ele não sabe exatamente porque ele decidiu por você, mas foi algum movimento que você fez que passou mais credibilidade. Às vezes é a forma como você falou algo, que é um vocabulário mais próprio seu, um jeitinho que é mais seu, algo que passa mais verdade sobre você. Porque no final do dia, as pessoas, elas compram de pessoas. Elas compram de algo que é real para elas, que tem alguma correspondência. As pessoas não compram coisas esquisitas ou que não se referem ao mundo que elas tramitam, que elas estão. Então a gente tem que buscar, de fato, ser parecido. Claro que eu posso ter coisas que na minha área, no meu campo de domínio, eu faço com maestria e ela me vê líder naquele assunto? Sim, com certeza. Mas ainda assim, a forma como eu me posiciono e falo não precisa ser arrogante, não precisa ser distonante, não precisa ser distante. Eu posso trazer isso para um campo dela que ela vai falar assim: poxa, gostei da Maísa, gostei da Júlia, gostei do jeito que ela me explicou, e gostei da empatia que ela trouxe, do interesse que ela tem. A venda ela é uma consequência, ela não pode ser a causa. E muitas vezes a gente inverte pela pressa, pelas nossas necessidades, por qualquer que seja o fator, essa inversão ela é muito perigosa. Então eu preciso lembrar de querer, né, de começar meu dia de fato buscando essa intenção. Como é que eu posso transformar a vida de alguém? No negócio dela, na venda dela, no que ela está buscando. Como é que eu faço essa transformação? Trazendo aquilo que eu faço de melhor, os meus valores, a minha verdade, né? Nesse compasso mesmo que eu estou falando, nessa tranquilidade. E eu gosto de falar disso também, Júlia, por isso que eu gostei muito da pergunta, porque quando a gente está agindo numa pressão, por exemplo, no medo ou na ansiedade, né? É uma vibração nossa que ela, no nosso campo das emoções, e falando até da parte de neurociência mesmo, porque a gente está lidando o tempo todo com neurotransmissores, isso óbvio que chega na neurocomunicação. Quando eu estou nesse movimento de ansiedade, de medo, o corpo ele entra num modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, a gente vai ter três ações que a gente vai fazer. Ou a gente vai fugir, ou a gente vai se esconder, ou a gente vai lutar. Então, pessoas que estão buscando a venda a qualquer custo, elas estão no modo sobrevivência. Portanto, elas estão ou fugindo, ou se escondendo, ou lutando. Só que quando você está nesse modo de sobrevivência e aí fatalmente você está em uma dessas três ações ou nas três, não existe como você estar na criação. Você não pode ocupar um lugar de alta vibração. E é por isso que você não acessa a sua verdade. E é por isso que a sua comunicação não acontece com autenticidade. E isso fica perceptível para o outro. É o brilho nos olhos, é uma fala mais compassada, é um texto mais adequado, é um tom de voz ajustado. Então é por isso que é importante eu saber quem eu sou, o que, que eu trago para o mundo, para eu não entrar nesse modo sobrevivência. Senão, no modo sobrevivência, essas três ações, que eu costumo falar bastante aqui, eu queria muito que esse conteúdo fosse meu, mas não é. É de um neurocientista maravilhoso, que é o Dr. Joe Dispenza. Ele fala o tempo todo: você tá hide, fight ou run, né? Você tá tentando sair de uma situação, ou você tá buscando algo para se esconder que tá te tirando fora da situação de criação. E, portanto, de um movimento positivo em relação àquilo que você traz para o mundo e, consequentemente, a tua venda. Com certeza, é o jeito como você age influencia muito na sua venda, né? Então, isso que você falou realmente
Nossa, a gente acaba aprendendo todo dia, né? E falando em aprender, eu queria saber como você, empreendedora, acaba lidando com essa questão de ansiedade. Se você não tem ansiedade, como que você faz nesses hábitos diários, né? Porque eu sei que você é muito focada. Como que você se organiza pessoalmente para lidar com a Maísa profissional? Ah, muito legal, Júlia, porque todos temos, né? Todos temos. Agora, como a minha entrega ela é muito relacionada mesmo a uma comunicação efetiva, emocional, que sai de dentro para fora, então a gente precisa entender como se funciona dentro, eu acabei me aprofundando mesmo em autores e mentores que cuidam da gente nesse processo. Eu gosto muito de programação linguística, que eu faço durante a noite, porque à noite, quando o nosso consciente desliga, o nosso subconsciente ocupa o palco todo. Então, eu durmo com áudios que corroboram com o meu mindset, com a minha mentalidade ajustada. Então, eu sei que aquele é o momento chave para o meu o subconsciente ele extrair palavras, frases, situações, emoções, condições que vão me ajudar no dia seguinte. Então, uma coisa que eu não abro mão é dormir com áudios eficientes nesse sentido. E aí são vários, o próprio Dr. Joe Dispenza, o professor Hélio Couto, às vezes eu ponho só a vibração acima de 432 Hz, que fazem as nossas células vibrarem em alta, né? E se ela vibra na alta, ela promove a autocura, e a autocura desempenha um papel fundamental não só na questão físico-química, mas também nos nossos resultados subjetivos, como por exemplo no trabalho, nos resultados relacionados ao nosso lado profissional, pessoal. Então, eu faço isso à noite. E pela manhã, quando eu acordo, eu utilizo uma técnica que também é de um outro mentor canadense, que infelizmente não está mais entre nós, mas o Bob Proctor, ele fala de uma ação muito simples que a gente faz quando acorda, que é simplesmente elaborar, lembrar de 10 coisas pelas quais você é absolutamente grata. Você já pensa rapidamente, ó, abre os olhos, você já faz uma lista mental ali rápida, 10 coisas que você é grata. Você manda uma energia de preferência, né, de cor azul, boa, curativa, para 3 pessoas que de repente te incomodam, pessoas que não te fizeram bem, que não te deixaram algo bom, o que quer que seja, você manda uma energia, uma good vibe para essas 3 pessoas que tiverem na mente. Se quiser mandar para mais, manda. E também uma outra ação que ele fala é de ficar em silêncio por 5 minutos e pedir orientação para o seu dia, né? Se levar o pensamento, seja para Deus, para o universo, para aquilo que você acredita, e pedindo a orientação para que o seu dia seja extremamente produtivo e próspero, né? Eu também, como gosto muito dessas ações produtivas em relação ao meu emocional, meu mental, eu costumo ir na frente do espelho também conversar comigo, né? Eu faço a pose lá da Mulher Maravilha, eu faço o que tiver que fazer para Perfeito. eu lembrar quem eu sou e o que, que eu estou fazendo aqui. E por último, mas não menos importante, são outras 2 coisas que eu faço questão, pelo menos de segunda a sexta, que é o meu treino, né, por conta da endorfina. É um treino bem focado mesmo em funcional, né, para músculo mesmo, para a gente ter endorfina, acelerar o ritmo cardíaco, principalmente quando acorda. É importante você sair do batimento cardíaco que você tá. Você precisa acelerar para começar a endorfinar. Então, o treino e muita, 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 muita água. Eu procuro assim chegar nos 3 litros, é difícil, mas pelo menos 2 litros eu tenho mantido. Então, hidratação é super importante. Então, você vê que é um conhecimento do nosso sistema mental, emocional e físico para a gente poder dar conta, porque é uma maquininha, né? É verdade, porque senão fica com desgasto, né? Que nem você falou. Se a gente faz muito Exato, uma coisa, fica sobrecarregado, acontece o burnout. Tem que saber exato, equilibrar, né? Os pontos exato. da vida. É. E
É interessante que são dicas maravilhosas, né, para o dia a dia, para sempre ir aumentando a sua auto-performance. E perguntando sobre o seu profissionalismo, você já passou por várias empresas, agora está aí como autônoma, como empreendedora. Eu queria perguntar o que nunca faltou na sua bagagem como profissional de marketing, seja uma atitude, alguma ação, o que que você acredita que não pode faltar? Olha, eu acredito que é muito relacionado são alguns fatores que eu diria, se eu fosse enumerar, não sei se nessa ordem, Júlia, mas com certeza a resiliência. Eu acho que a resiliência ela precisa estar. Você ser capaz de ressignificar as coisas, entendendo que tudo é professor, tudo veio para te ensinar. Não existem erros, né? Existem, de fato, aprendizados. Então, é nesse sentido a resiliência, uma curiosidade, uma vontade, né? Uma fome pela vida, né? Que o Steve Jobs falava, né? Stay hungry, stay foolish, porque é uma vontade, sabe, interna que de buscar, de entender que a gente não sabe nada mesmo. Se a gente não procurar buscar um pouco todo dia, a gente vai preencher esse vazio com coisas que vão nos deixar mais vazias ainda, né? Então, eu acho que direcionar essa fome pela vida com coisas que de fato vão nos construir e não nos destruir. Então, é claro que aí para isso alguns recursos, depende de cada um, mas eu gosto muito de cuidar do meu hábito de leitura. Eu amo ler, nem sempre foi assim, né? Eu acho que é um hábito que você vai cultivando. Não adianta querer pegar um livro e falar, vou ler esse livro inteiro se você não tem esse hábito, mas é abrir o livro randomicamente numa página e ver o que aquela página está te falando. Ler uma página só, ler um livro não é sobre ler o livro inteiro. E as pessoas esquecem disso. Humberto Eco já dizia sobre isso. Ler um livro não é ler de capa a capa. Às vezes é ler uma página, às vezes um livro só vai te trazer uma frase, mas aquela frase vai mudar a tua vida. Então, essa fome pela vida, por meio de recursos que eu vou buscando, às vezes eu não tenho tempo de ler, mas eu tenho tempo de, num deslocamento, ouvir um livro, né, que é o audiobook. Então, o que que faz você é, preencher esses vazios que nós temos com coisas que nos constroem, não com coisas que nos destroem. E aí vale também para relacionamento, né, Júlia? Às vezes a gente tem que deixar algumas pessoas irem embora da nossa vida porque não acrescentam mais. Então, essa autorresponsabilidade, que também eu acho que é uma coisa que está na mesma linha que você falou, é de entender, né, o que que eu tenho que tirar, o que que eu tenho que colocar, e às vezes isso se relaciona também a pessoas, a hábitos, né? É, Acho que muda ficou por aí. bastante, né, as fases da vida. Agora que você chegou Sim, nos 50, muito bem, tá. a gente Aham, sabe que teve mudanças ali, né? Conexões feitas, desfeitas. E eu exato. acredito muito nisso. Eu, apenas com 19 anos, já tive um pouco disso. Imagino uma mulher, né, que já fez toda a vida. Então, acredito É. que é realmente pesado isso. E falando sobre mulheres, que o seu público-alvo são mulheres, né? E eu queria entender um pouquinho mais sobre essas mulheres. O que mais te surpreendeu nos resultados das suas alunas do Storytelling Me, das mentorias, né? Como que foi, você saber que o seu método realmente funcionou, realmente mudou a vida delas? Acho que primeiro observando o contentamento delas, do encontro delas com elas mesmas. Sabe aqueles, em inglês a gente fala do aha moment, né? Aquele momento que você, a geração X fala muito sobre cair fichas, né? Que é uma expressão que eu acho que logo logo ela vai deixar de existir, porque não dá mais para entender o que é cair uma ficha. Mas eu acho que é o momento que ela olha para si dentro da sessão e ela fala: Meu Deus,
Nossa, eu não acredito, eu não sabia disso sobre mim. Então é por isso que eu faço isso da forma que eu faço, é por isso que eu sou assim. Mas é por isso que eu sou assim bom, que ela acaba descobrindo que características que talvez estivessem posicionadas negativamente, na verdade são coisas muito positivas e que ela estava se atacando. E à medida que ela tem essa descoberta, existe também uma libertação. E quando ela se liberta, ela acha esse lugar de autenticidade, ela acha o lugar dela e ela entende que o lugar dela é só dela. Ela não está pegando o lugar de ninguém. E aí ela começa a acessar mais resultados incríveis, porque quando você se permite viver aquilo que é seu e você sabe que você não está tirando de ninguém, você começa a parar de se encolher para caber, que é uma outra coisa que Brené Brown fala, né? Na coragem de ser vulnerável, inclusive também na fala dela que está na Netflix, que é maravilhosa. É um episódio só, né? Uma fala só, uma palestra que ela dá, está na Netflix. Essa capacidade de a gente ver que as nossas vulnerabilidades podem ser as nossas forças. Então, no processo, elas descobrem isso e aí elas começam a se apaixonar pela história delas. E você E não acha só que elas sempre tem algo que as tornam referência, né? Mas você acha que elas. Alguma mulher tem alguma história que não pode ser contada, que não dá para utilizar? O que já teve alguma mulher que chegou para você e falou assim: "Ah, minha história não tem nada, né?" Mas muito pelo contrário, existem diferenças ali. Mas você acredita que existe alguma história que não foi feita para ser contada? Não, eu acredito que toda história ela tem elementos interessantíssimos, e claro, vai do entendimento dela sobre o que ela, até que ponto ela vai compartilhar. Mas para ela, ela precisa contar a história inteira. E aí o que acontece muito forte no programa, nas sessões, é assim. Ela está contando a história dela, ela está trazendo uma versão. Quando os textos vão ficando prontos, que sou eu que escrevo, a gente vai para a terceira sessão, eu vou ler o texto, como é que ficou até o momento. E aí ela vai ter uma semana para entrar lá no Google Drive e mover, mexer, fazer comentários, tirar. E tudo faz sentido. Por exemplo, se ela remover uma parte toda, ou ela manter, ou ela redizer, tudo isso faz muito sentido. Por quê? Ela tinha que ver aquilo daquela forma, porque aquela forma que eu cheguei na escrita é a versão que ela me contou até aquele momento. E quando ela fala, não, mas isso eu não quero aqui. Na verdade, ela não está só tirando do texto, Júlia. Ela está tirando dessa versão amarga que ela contava. E ela está ressignificando. E Ela aí ela está. Ela entende como ela tá contando para os outros, né? Entender como você tá falando, se ouvindo, né? É muito Isso, interessante. É uma é. especialista em histórias, em storytelling, tá ouvindo a minha história e analisando. Ó, você me contou isso, vamos ver se é E isso mesmo. E quando ela tira ou quando ela acrescenta, na verdade ela está fazendo um trabalho bastante único e incrível, absolutamente fantástico, que infelizmente pouquíssimas pessoas no mundo param para fazer isso. Elas passam pela vida sem nunca ter lido a própria história, sem nunca ter escrito algo sobre o que elas fazem, sobre quem elas são, sobre o que elas trouxeram para o mundo. Quase ninguém tem a oportunidade de ter uma pessoa lendo a sua história para você. Mas agora Verdade. chegou um dia e eu vou contar a sua história para você. Então é muito emocionante a terceira sessão. Geralmente é assim, muito choro. Eu também acabo me emocionando, eu choro porque eu vejo elas se emocionarem. Aí eu sempre tenho um lencinho aqui comigo, porque é muito emocionante mesmo, é muito forte. E eu acho que esse é um momento muito importante do programa, porque alguma coisa dentro delas se quebra para nascer algo que vai ser construído no lugar. E E esse você momento fala de no livro também, ressignificação. né?
Sim, No Olhe para Trás, você fala sobre isso de um jeito que não é um a um com você, mas é o início de contar a sua história, de entender um pouquinho disso, né? E tá. falando sobre os seus programas, Má, você decidiu criar uma mentoria nova, Protagonistas. E o que te Uhum. fez acreditar que era a hora de reunir essas histórias num espaço comum, né? Conta pra mim como que foi, associar a mentoria Protagonistas nesse momento agora da sua vida. A mentoria em grupo, que é as protagonistas, é um momento para mim muito significativo e acaba que é uma estreia para mim muito importante em algo de fato interessante na minha vida, porque, Júlia, apesar de eu falar sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e a gente assumir a nossa história, eu não sou uma pessoa diferente de todos nós que também não tem os meus impostores e meus sabotadores. De modo que ter uma mentoria nesse formato era algo que eu queria há muito tempo, mas por muito tempo também eu procrastinei, falei assim, não, mas não é, não, mas acho que não, mas não é o momento, mais para frente e tal. Só que eu comecei a ver as minhas clientes saindo da mentoria e elas não tendo um lugar onde elas pudessem contar, fosse comigo ou com outras que decidiram ser protagonistas na sua história. Então, é uma ambiência que, por meio de 2 encontros ao mês, no primeiro, né, na segunda terça-feira do mês, a gente vai falar sobre estruturas de comunicação, storytelling na prática, né, porque esse assunto não tem fim e elas podem colocar a história delas para jogo, né, utilizando mesmo, passando tudo que elas, utilizando tudo que elas viveram no programa e trazendo para a prática. Isso é a segunda terça-feira do mês. E na última terça-feira do mês é um encontro de business, onde a gente fala de se apropriar dessa história para de fato trazer mais condições de resultados, de performance, de fato de negócios, de network, de parcerias que sejam de forma estratégica, inteligente, que tragam aí os resultados que a gente busca. Então, eu vou falar sobre precificação, comissionamento, forma de representação comercial, co-brand, situações que às vezes nem estão no radar delas e que elas podem aplicar, inclusive utilizando os approaches de comunicação que ela viu no programa, no storytelling dela mesmo, para trazer resultados. E além disso, elas também acessam um áudio por semana, que é o áudio que eu trato de questões do subconsciente, porque a gente não consegue levar a nossa história para frente se a gente não traz o subconsciente para o jogo também. Então é uma comunidade que ela já existia, só não estava agrupada. E eu resolvi parar de me bloquear sobre isso e falei, vamos colocar isso na rua, vamos fazer acontecer. Não é um grupo que a pessoa tem data para entrar, né? Ela tá aberta o ano todo, a hora que a pessoa sente que é o momento dela, ela chega. Às vezes ela não fez o programa ainda, mas ela quer começar, ela também pode. Não é só para quem já fez o programa Storytelling, não é. É também para quem já fez. Então ela tá aberta o tempo todo e é um ano. Então a pessoa vai passar por uma jornada de um ano dentro desse caminho, dentro dessa ambiência, de pessoas que definitivamente decidiram se tornar protagonistas na sua vida. E isso é ótimo, né? Vai ter um acompanhamento de uma pessoa que estudou a mente humana, estudou toda essa questão, tem um estudo baseado, né? Então, ter esse acompanhamento é muito bom para todas as áreas da vida. Não só a mulher empreendedora, mas todo mundo que está disposto a realmente contar a sua história, realmente entender mais a fundo. Ima, para finalizar o nosso podcast, depois de tudo que a gente falou, eu queria te fazer uma simples pergunta. O que te faz referência hoje? O que você acredita que, no meio de tantas mulheres, você se destaca como storyteller? Eu acredito que é a minha consideração pelo outro, é o meu amor assim muito grande às pessoas e também é o que elas trazem
porém elas muitas vezes não sabem que trazem. E a minha vontade de fazê-las entenderem o valor que elas têm. E não é sobre olhar para o lado, é de fato sobre olhar para trás, a nossa caminhada, e assim a gente olha para dentro, porque o olhar para frente fica melhor conduzido. Então, eu acho que a minha referência é esse campo, é onde eu me torno essa voz e aonde eu também me dei esse lugar, né? E tem muito a ver com essa questão que eu falava agora há pouco, da gente de fato ocupar lugares que são nossos. E eu não estou tirando o lugar de ninguém. É a voz que de fato é minha, não é de ninguém. Eu não estou tirando o lugar de ninguém, mas eu assumo essa voz todos os dias, porque eu sei que em toda mulher tem uma história forte, tem uma história, muitas vezes, de coisas que são muito traumáticas, tristes, mas que ela pode, por meio dessas questões, inclusive, se tornar ainda mais forte e ainda cooperar com outras pessoas, Com seja certeza. fazendo o que quer que seja profissionalmente ou pessoalmente, ela pode ser uma melhor filha, uma melhor amiga, uma melhor profissional, uma melhor esposa, se ela olhar para essa jornada com mais merecimento, com mais auto-amor e também, Júlia, com autorresponsabilidade, porque senão a gente se joga no mimimi. E aí a Uhum. vitimização é o contrário da protagonista. Então eu sempre pergunto qual lugar que você quer, você quer o lugar da vítima ou da protagonista, da coadjuvante, da figurante ou papel principal? E é intencional. Felizmente na vida é o único lugar que a gente pode escolher o nosso papel. Todos os outros lugares a gente depende de alguém para dar esse papel para gente. Mas na vida você pode escolher ser a protagonista, e a minha pergunta que fica é: por qual motivo, né? Talvez alguém que esteja agora ouvindo, vendo o podcast, por qual motivo você não está escolhendo o papel principal? Será que a vergonha, o vitimismo, se sentir inferior a alguém, né? Todo mundo tem Exato, alguma questão para trabalhar. exato. E, Má, quero agradecer a sua participação. A Maísa é uma mulher que transforma o silêncio em estratégia, né? E ela vive o que ensina, gente. Toda história pode ser uma ponte quando a gente tem coragem de contar, quando a gente sabe como contar. E nesse episódio, se você teve algum insight, quer responder a pergunta da Maísa, tem algum feedback, a gente está sempre a ouvidos. A Maísa também está disponível no site, no LinkedIn, no Instagram. Má, quer deixar alguma mensagem? Eu quero sim. Bom, primeiro eu quero agradecer de novo por esse convite. Eu adorei esse papo, foi super interessante, inclusive para mim, né? Porque é o momento que a gente fala, a gente se ouve. E eu acho que a mensagem final realmente que fica, Júlia, é entender que lugar de fato a gente está escolhendo na vida. E esse movimento é intencional. Nada do que nos acontece é randômico, né? Nós somos resultados das decisões que a gente toma todos os dias. E geralmente o que a gente está vivendo aqui e agora é resultado de coisas que a gente decidiu há 5 anos, às vezes. Não é de um dia para o outro. Então, mudar também dá trabalho, leva tempo, mas quando você tem a clareza da onde você veio, você não tem dúvida para onde você quer ir. Então, essa é a mensagem que eu deixo, e de novo ficando à disposição das pessoas para que a gente possa aprofundar, quem sabe, mais essa conversa, trocar ideias e de fato Perfeito. reconhecer o nosso lugar. Nada é por acaso, né? É, Você não chega por acaso em algum momento da sua vida. Você sempre teve atitudes, né? Mas às vezes sim, não estão claras. Então, muito sim. obrigada, Má. Foi ótimo o papo, Obrigada, Júlia. adorei. E esse Também. foi o podcast de hoje, mais um episódio de Pode Virar Referência. Até mais.